Bom, pessoal, então no vídeo anterior apresentei para vocês, de um jeito muito resumido, a extração e homogeneização. Então, depois deste processo, é obtido ou gerado o cru, ou a farinha para produzir o clinker. Então, a segunda etapa está baseada na produção do clinker e recebe o nome de clinkerização. Tá? Então, nesta etapa, ao final do processo, o que vai ser obtido é um material que vamos a chamar de clinker. Nesta etapa acontecem todas as transformações, então o material, a farinha, o cru, vai ser aquecida e vai ser fundida parcialmente. Essa fusão desses minerais, desse calcário, dessas argilas, vai formar novos compostos, ¿sí? Van a formar novas fases. Este é um processo baseado em um tratamento térmico ou numa calcinação. Esse processo térmico é a uma temperatura muito próxima aos 1450 graus. Não vai mudar muito para cima nem muito para baixo. Então, mais ou menos, a gente fala em esse intervalo de temperatura. Aqui, por efeito de atingir essas temperaturas tan elevadas, obviamente existe un elevado consumo de combustible, porque precisamos mucha energía para atingir esa temperatura de 1450 grados centígrados. Ese clinker que es gerado al final corresponde a unas bolas o unas pedras, ¿sí? De varios centímetros de diámetro. Entonces es un material rígido, duro, como rochas, que se obtiene al final. Esse processo é feito em fornos rotativos. Mais pela frente eu vou mostrar. Não são fornos estáticos, senão um cilindro que ele vai girando. Para melhorar o desempenho desse processo térmico, é utilizado precalcinadores. Então, ele torna um processo mais eficiente e é possível consumir menos energia e produzir mais material em um período de tempo mais curto. Aqui na imagem está apresentado um esquema de o forno rotativo. Tanto é um cilindro muito comprido, sim, vários metros, onde na parte esquerda, nesta imagem, se representa o ingresso da matéria-prima, ou seja, a farinha. Tanto o cru entra pelo lado esquerdo e progressivamente, quando ele vai, esse forno está girando, ¿sí? O material va descendo pela gravidade e conforme ele avança, a temperatura vai aumentando. A temperatura aumenta porque no outro extremo é onde se injecta a chama ou o queimador, ou seja, é onde se injecta o combustível ou o combustível está sendo queimado. Tá? Então, em um extremo, o material entra e no outro está acontecendo a queima. Onde acontece a queima, onde está sendo queimado o combustível, onde está a maior temperatura e por aí mesmo sai o clink. Então, ao longo desse comprimento, a temperatura vai aumentando e acontecem diferentes transformações. Tanto vai de temperaturas próximas aos 200 graus centígrados até os 1450. Obviamente, con el desenvolvimiento tecnológico y mejoramiento de procesos y de materiales y eficiencia energética, es posible reducir, ya fue posible reducir el tamaño de ese forno. ¿Tá? Entonces ya tenemos fornos más curtos, ¿sí? Aquellos que no presentan precalcinadores, ellos consiguen producir o tener una eficiencia máxima de 2000 toneladas de clinker por día. Então, é muito material que pode ser produzido. A incorporação de um calcinador, ¿sí? Que é aquela torre, vai melhorar o processo, então, dependendo a qualidade e o desenvolvimento e que tanta tecnologia está nesse precalcinador. O forno rotativo pode ser com um comprimento menor, tá? Então ele pode passar de 200 metros, inclusive a uns 50 metros, e a eficiência é mais alta. Então, neste caso, fornos modernos de última tecnologia podría producir 5.000 toneladas de clinker por día. Imaginen o volumen de material que puede ser producido. Aqui nas imagens mostro alguns exemplos do forno rotativo. Então, aqui temos dois, são aqueles dois cilindros compridos
que está na imagem. Tanto vocês podem ver que realmente um forno bastante grande, bastante robusto. Então, ele gira, sim, e ele tem uma leve inclinação. Tanto aqui vemos outro de outra empresa e outro exemplo. Tanto vocês podem ver que realmente é muito robusto e muito grande. Nesta imagem, apresento para vocês o calcinador. Tanto um calcinador é uma torre de muitos metros de altura, sim, que vai melhorar o desempenho do material. Bom, e o que acontece dentro deste forno? Então aqui apresento para vocês um esquema de aquele forno. Então na parte esquerda seria o início do processo de clinkerização e na parte direita a finalização. Como podem ver, na parte esquerda, aquela torre, sim, ou aquele funil corresponde ao precalcinador e aquela barrinha seria nosso forno rotativo. Tá? Si representamos y complementamos o análisis, vemos no eixo izquierdo está representando a proporção em massa, ¿sí? Quanta massa é colocada. No eixo epsilon do lado direito seria a temperatura, que va de 200 até 1400 grados centígrados. No eixo X corresponderia ao tempo, ¿sí? Que pode ser de vários minutos a T30. Tá? Então, inicialmente, o material, a proporção do material entraria em mais ou menos aproximadamente em um 80% de calcário, ¿sí? E o restante correspondiente a argilas, areia e alguns outros minerais. Tá? Então, no começo, inicia uma temperatura ambiente e no calcinador ele atinge rapidamente uma temperatura próxima aos 800 graus centígrados. Então, em menos de um par de minutos, o material já está aquecido muito a uma elevada temperatura, sim? E aqui começa a decomposição do calcário ou decomposição do carbonato de cálcio. Então, conforme avança o tempo, aqui já o material entra no forno rotativo e acontece já a decomposição do calcário. Então, o carbonato de cálcio, al ser aquecido, libera dióxido de carbono e fica ou precipita óxido de cálcio. Tá? Posteriormente, aí, conforme aumenta ainda mais a temperatura, aqui onde começa a acontecer uma fusão parcial e a formação de novas fases. Vemos que a proporção de óxido de cálcio vai diminuindo e se vai formando algo que se chama velita. Mais pela frente vou explicar a que se refere isso. E também, mais ou menos nos primeiros minutos, começa uma parte de aluminatos. Conforme aumenta ainda mais a temperatura, esse óxido de cálcio é consumido completamente e começa-se a formar algo que chamamos de halita. ¿Sí? Então, conforme aumenta a temperatura, a velita e óxido de cálcio remanente, junto com alguma parte dos silicatos, vai formar aquela halita. Tá? Então, no final, vamos obter um material constituído, bem no lado direito, podemos ver que tem algo de halita, algo de velita e algo de aluminatos. Então, na final do forno, no sair, temos a obtenção do clinker. O clinker são essas pedras ou essas rochas cinzas obscuras que estou apresentando na imagem. A descrição de que halita, que velita e todo o que representa o nome halita e velita vou apresentar para vocês no próximo vídeo. Mas o mais importante aqui é saber que dentro do processo de clinkerização é executado em um forno rotativo, calcário, argilas e areia entram, ¿sí? Aquecem, aumenta a temperatura, elas fundem e formam novas fases para obter o clinker.